Nesse vídeo nós vamos fazer a criação do nosso primeiro programa Hello World em C++. Esse é um programa bem simples e normalmente nós utilizamos quando nós estamos fazendo aí o aprendizado de uma nova linguagem de programação. Esse programa simplesmente mostra uma mensagem na tela e ele serve também para que a gente possa fazer o teste do nosso compilador que foi instalado. Porque se o compilador consegue compilar um programa mesmo que simples, ele está minimamente configurado aí, pronto para uso, tá? Então nós vamos seguir a nossa agenda fazendo aí a criação do nosso programa e em seguida fazendo aí a compilação do programa construído. Para iniciar, nós vamos fazer aí o uso da tecla Windows R e digitar aí o comando cmd, confirmando com OK. Com isso nós vamos ter aí o nosso prompt de comando aberto. A gente, quando inicia o prompt de comando, cai no nosso diretório de usuário. Então nós vamos criar aqui uma nova pasta chamada aulas cpp. Esse cpp é de C++, C++, tá? Então a gente utiliza aí o comando mkdir para criar a pasta e cd aulas cpp para entrar dentro dessa pasta. Vamos criar outro diretório chamado aula01 e vamos entrar nessa pasta aula01. Se a gente der um dir aqui, a gente vai ver que não tem nada dentro dessa pasta porque ela acabou de ser criada. Então nós vamos digitar o comando notepad hello.cpp. Ao pressionar Enter, o Notepad vai perguntar se você quer realmente criar um arquivo novo chamado hello.cpp. Você confirma e o editor de texto, né, está pronto aí para a gente começar a digitar o nosso primeiro programa. Então, as primeiras instruções que nós vamos utilizar vai ser o include iostream, que é uma biblioteca utilizada aí para que a gente possa imprimir uma mensagem na tela. É nessa biblioteca que está definido aí o comando cout, que é um comando que a gente vai utilizar para apresentar nossa mensagem, tá? O próximo comando vai ser o using namespace std, que eu vou explicar posteriormente para que serve esse comando. E nós vamos declarar a nossa função main. As nossas funções na linguagem C++, elas estão definidas entre o abre e fecha chaves, tá? Então tudo que estiver aqui dentro pertence à nossa função que foi declarada. Então essa função main é uma função especial aí na linguagem C++, que é o ponto de entrada do nosso programa, ou seja, é aí que o programa vai iniciar quando você chamar o seu executável, tá? O seu executável compilado. É aqui, dentro dessa função, que a primeira parte do código vai ser executada. Então nós vamos fazer aqui a impressão de uma mensagem na tela, que vai ser Hello World, tá? E em seguida o endl serve para que você envie para a tela um enter, né? A ideia desse comando aqui, né, do cout com esses dois símbolos de menor que, é como se essa frase, essa string que a gente passa como parâmetro para essa função, flua na direção da tela. Então cout representa aí a nossa tela. E em seguida o enter também flua para nossa tela, né? Então com isso nós vamos ter aí uma mensagem sendo apresentada e o cursor vai para a próxima linha. Isso é desejável para que a próxima mensagem que
por acaso seja impressa na tela, né, não apareça ao lado da nossa mensagem, mas sim abaixo da mensagem que a gente enviou, tá? Então, na sequência, nós vamos retornar o nosso programa para o sistema operacional, informando que o programa terminou de forma bem sucedida. A gente faz isso utilizando aí a função return com o código de erro 0, né? Isso indica que o nosso programa terminou de forma bem sucedida. No C++, nós utilizamos aí as duas barras, né? Duas barras normais para indicar os comentários. Então nós podemos dizer aqui, ó, retorna bem sucedido, e aqui imprime mensagem na tela. Esses comentários eles servem simplesmente para documentar o programa, para informar aí mais claramente o que o programa deve fazer, né? Isso facilita aí na manutenção quando outras pessoas pegarem um programa que você construiu, né? Você tem aqui algumas mensagens que você achou interessante colocar, para que essas mensagens facilitem aí o entendimento do programa quando uma outra pessoa ou até você mesmo, né, depois de um tempo sem fazer manutenção no programa, você possa entender qual foi o raciocínio que você utilizou na hora de construir o programa. Nesse caso aqui a gente tem um programa bem simples, então esses comentários eles praticamente não tem muito efeito. Mas quando a gente tem um programa muito grande, né, e eventualmente aí com rotinas mais complexas, os comentários eles facilitam bastante aí o entendimento do programa. Bom, aqui a questão do namespace, né? Quando a gente não utiliza aqui o use namespace std, se a gente comentasse isso aqui, né, o compilador ele iria desprezar esse comando aqui, né? E mesmo se a gente não tivesse o comando, né, o efeito que a gente teria é o seguinte: quando a gente fosse utilizar o cout, nós precisaríamos explicitar o std : porque o cout ele é uma função que está dentro do namespace padrão, o namespace standard, né? O namespace é como se fosse uma pasta, né, onde o cout seria um comando que estaria dentro dessa pasta. Então o uso do cout ele deve ser feito com o nome do namespace e o : né? Entretanto, isso fica um pouco desconfortável na hora que você está construindo um programa que usa aí principalmente o namespace padrão, né, que usa o namespace padrão somente, e você tem que digitar antes de cada comando aí que está dentro do namespace padrão, né, o std : Então quando você coloca essa instrução using namespace standard, né, std, o compilador já vai procurar a função que você utiliza dentro do namespace padrão, tá? Então isso é um facilitador e traz mais conforto na hora de você programar. Então basta a gente salvar aqui o arquivo, né? Nós já temos o nosso programa aí construído. O cout, né, é uma função que está declarada aqui dentro da nossa biblioteca iostream, né? Então nós vamos salvar esse arquivo, né? Vamos fechar, e nós temos aqui agora o nosso hello.cpp, né? Nosso programa está criado, e o que nós vamos fazer agora é o processo de compilação, ou seja, nós vamos transformar essa linguagem de alto nível, que é o C++, uma linguagem que o computador não consegue entender, porque é uma linguagem que mais se aproxima do homem, né? Nós vamos traduzir através do compilador esse programa para uma linguagem que o computador consiga compreender, né? O computador ele compreende código de máquina,
né? E o compilador ele faz justamente essa tradução de linguagem de alto nível para uma linguagem que o computador entenda, que é o código de máquina, tá? Então, para fazer isso, nós vamos utilizar aí o G++, passando como parâmetro hello.cpp, que é o nosso fonte, né, o nosso arquivo de entrada, e vamos especificar aqui o parâmetro "-o", né, e o nosso arquivo de saída, hello.exe. Se você não tem o compilador instalado ainda, né, no vídeo anterior eu expliquei como se faz a instalação do compilador MinGW. Então eu vou colocar a descrição aí no link desse vídeo, fazendo uma referência aí para o vídeo anterior, para que você possa instalar o seu compilador C++ e você possa compilar esse programa aqui, tá? Mais uma vez instalado, né, a sintaxe é essa, ou seja, a forma de você fazer a compilação é essa. Você vai digitar lá G++, o seu arquivo origem, -o, o seu arquivo de destino, esse -o é de output. Aperta Enter e o compilador vai começar a traduzir e compilar o programa aí, tá? Então ele já terminou. Se a gente der um dir agora, nós temos dois arquivos na pasta, né? Um é o nosso fonte e o outro é o nosso executável. Se a gente for lá agora e digitar hello.exe, a nossa mensagem Hello World aparece aí na tela, né, conforme esperado, tá? Esse programa agora, o hello.exe, você pode inclusive levar ele para outras máquinas, independente de você ter o compilador ou não, porque uma vez que você já compilou o programa e transformou ele em código executável, esse programa já é possível de ser executado pelo sistema, né? E você não precisa mais do compilador. O compilador só é necessário para que você faça essa tradução, essa primeira tradução aí para o código de máquina, tá? Claro, levando-se em consideração aí qual é a plataforma. Se você está trabalhando aqui, compilou o programa numa plataforma Windows, você só pode levar esse programa para outra arquitetura e outro sistema operacional, o Windows. Você não pode levar, por exemplo, para um Linux. Para você fazer isso no Linux, você precisa compilar no Linux, tá? Mas nós estamos falando aqui dentro de uma plataforma Windows e você consegue levar esse arquivo executável aí para outros computadores e ele vai executar aí normalmente, tá? Então com isso a gente conclui aí, né? Fizemos aí a criação do nosso primeiro programa, fizemos a compilação e agora a gente tem aí o nosso executável. Espero que vocês tenham gostado aí. Se possível, dê um like aí no vídeo, se inscreve aí no canal, que posteriormente nós vamos continuar aí com a sequência de tutoriais aí de linguagem C++. Falou? Um abraço, tchau.